Bom dia, bom dia. Gente, tá frio por aí. Acendendo fogão a lenha pra ver se esquenta um pouco esse frio. E aí coloquei um coco aqui pra poder dar uma esquentada, que dizem que é muito bom. Tava assistindo uma breve ministração agora falando sobre jardim. Achei muito forte, sabe? Bom dia, Joyce. Você é de onde? Que frio que anda por aqui. Deixa eu só compartilhar com algumas pessoas aqui. Domingo o povo quer dormir, né, gente? Ninguém quer saber de acordar cedo. De Brasília. É porque pela foto eu não tô reconhecendo. Não sei se eu te conheço. Pois é, eu tava assistindo uma breve ministração. Bem breve mesmo. Eu achei muito forte porque tava falando sobre jardim. Que Deus, né, deu ali o jardim do Éden para que Adão cuidasse. E logo em seguida, Deus entregou Eva. E o maior cuidado que Deus estava querendo ali não era que Adão tivesse negócios, né, se preocupasse com muitas coisas terrenas, porque Deus já tinha dado tudo, mas o Senhor estava... já tinha dado tudo, já tinha estabelecido tudo. E Deus entrega a Eva, então Deus estava dando ali alguém para Adão cuidar também, né? E ser cuidado também, porque lhe faltava uma adjuntora, né? Isso me chamou a atenção porque muitas das vezes, né, nós corremos atrás de tantas coisas, de tantas situações, e esquecemos do jardim mais importante, que é a nossa família, que é onde Deus quer que a gente cuide, tenha relacionamento. Deixa eu ver se eu consigo deixar assim. Cuide, tenha relacionamento e estabeleça, né, a nossa casa. E nós não podemos nos perder nessa... Pronto. Nós não podemos nos perder, né, nessa conexão que Deus quer, que é a família. E essa semana nós vamos ter uma imersão terapêutica, né? Uma imersão terapêutica que eu faço online, que é sobre... Nós vamos falar sobre rejeição. E a maior dor da rejeição é a rejeição da família, né? De um familiar. Ou de um cônjuge, né? Ou dos pais. Eu considero que essa é a maior dor. Sem buscar estatística, tá? Sem buscar aqui qual que é o ranking, mas sabendo que, como nós temos algumas necessidades básicas como seres humanos, uma delas é pertencimento. Eu falo muito sobre isso, né? Uma delas é pertencimento. E quando eu não pertenço, eu nasço para pertencer a uma família e eu não pertenço, acaba que quando a rejeição vem para não fazer, é como se a pessoa sentisse que não pertence. E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar também sobre doenças psicossomáticas. E eu quero te convidar
a participar dessa imersão online. Vai ser dia 9. Vai ser dia 9 de junho, às 19h30. Tem tudo a ver porque com o que eu estou falando no início, de Adão e Eva. A gente não sabe, a gente vai saber só na eternidade o porquê que Eva estava sozinha conversando com a serpente. Por que Eva estava falando com a serpente? Né? O porquê que Adão não estava perto? Por que Adão escutou a voz de Eva falando para ele comer, né? Um alimento que Deus havia proibido. Então, nós vamos falar dia 9 sobre essa imersão online. Nós vamos falar sobre rejeição, sobre pertencimento, sobre o que eu sinto quando eu sou rejeitada, o que eu sinto quando eu não pertenço a um ambiente, a um local. Queimei meu dedo. A um ambiente, a um local, a uma situação que eu deveria pertencer. Quais são os sintomas que isso me causa? Quais são as doenças psicossomáticas que, se eu não permitir perdoar, se eu não ressignificar, o que isso vai me causar? Então nós vamos falar sobre isso. Existem algumas vagas ainda disponíveis. Você que não se inscreveu, se inscreva, tá? Me chama lá no... Quem tem meu WhatsApp, ou me chama no direct, para que você possa se inscrever. Também nós vamos fazer uma imersão terapêutica presencial em Brasília, viu, Joyce? Nós vamos fazer em Brasília agora no mês de junho. Data improvável ainda. Vagas limitadas, porque presencial nós precisamos de um pouco mais de liberdade para trabalhar e não pode ter muitas pessoas, né? É somente para mulheres. E vai ser um destravar sobre as nossas vidas, sobre as vidas daqueles que estarão participando. Porque o imersão é algo que a gente adentra profundamente em dores, em até pensamentos, né, que às vezes são intrusivos e você não entende. O imersão, ele veio para poder te ajudar a ressignificar. O imersão, ele veio para poder te ajudar a desconstruir muros que às vezes estão construídos te impedindo de avançar. O imersão, ele veio para poder dar nome aonde dói. O imersão, ele veio também para poder trazer cura aonde precisa de cura, aonde precisa de remédio, né? Então eu quero te convidar tanto para o imersão online como para o imersão presencial. Vai ser algo extraordinário. Não porque é ministrado por mim, não só por isso, não, porque primeiramente o Senhor nas nossas vidas, né? Mas eu sou formada pela doutora Ângela Cirino e a base do Instituto é ciência e fé. Então nós não abortamos a fé, a palavra de Deus. Então, tenho conhecimento, né? Eu busco conhecimento, eu não só oro e chego lá para poder fazer, não é isso. Eu tenho responsabilidade com as vidas que Deus tem me enviado, né? Então, eu preciso ter conhecimento, precisão de causa do que eu estou falando, né? Certeza. Então, é tempo de você entender que não é só oração, tá? Quem sou eu, assim? Eu sou uma mulher movida por oração, eu sou uma mulher que busca orar, eu tenho meus horários de oração, eu tenho meu tempo, que às vezes eu tô lavando louça e eu paro e corro pro quarto ou me ajoelho ali na sala, sabe?
Minha casa é uma casa simples, mas eu sinto a presença de Deus, tá? Sabe? Eu tenho conexões com o Senhor e muitas das vezes eu sinto o tocar do Espírito Santo e eu corro ali, vou pro joelho, mas não é só oração. Tem que ter responsabilidade. Tem gente que não tá tendo responsabilidade com as vidas que o Senhor enviou. Não é verdade, Tainá? Tainá também é uma menina de oração, né? Uma mulher de oração. E muitas das vezes as pessoas acham que é só oração, impõe as mãos, vai lá, ora, profetiza, amém, é a palavra, quem sou eu para falar também, né? Eu sou o profeta do Senhor, né? Então Deus me traz umas revelações, sim, mas é por isso que eu falo, às vezes as pessoas me procuram e falam, ora por mim, claro, oro sim. E eu gosto de perguntar, né? Às vezes eu sou movida pelo Espírito Santo. Qual que é a causa? Por quê? Por que você quer oração? Ah, não sei, eu quero só uma intercessão. Não, sério mesmo? Você quer só uma oração, uma intercessão? Tá acontecendo alguma coisa? Quer compartilhar? Por quê? Porque às vezes a gente precisa de um direcionamento. Isso vem na oração? Vem, mas às vezes você vai ter uma pessoa que você pode orar, mas que você também pode pedir um aconselhamento. A Bíblia diz em Isaías que um dos 7 Espíritos de Deus é o Espírito de conselho, né? Então o Espírito de conselho... Eu falo, gente, eu amo oração, eu gosto de alguém que interceda por mim, meu Deus, eu gosto que Deus usa pessoas para interceder por mim. Mas quando Deus usa uma pessoa para me trazer um conselho, para poder, sabe, que eu tenho liberdade, né, para poder chegar diante da pessoa, falar algo, falar, fulano, me dá um conselho, e a pessoa me dá um conselho e me direciona e fala, faz isso, é dessa forma, ora nesse sentido, faz assim... Vai nessa palavra, faz um propósito nessa palavra. Gente, é outro nível. É uma batalha vencida, é uma guerra vencida, né? Então, o espírito de aconselhamento. Então, o imersão, que eu vou fazer presencial em Brasília, né? Que vai ter o online dia 9 agora, e o presencial provavelmente mais pro final do mês, tá? Meio do mês pro final do mês. Esse imersão, ele vai tratar isso. Ele vai tratar de profundidade, ele vai tratar de raiz. Qual que é o tema do imersão que eu faço? Raízes profundas e ocultas, né? Então, profundas porque tá lá embaixo. Você vê a ponta do iceberg, a dor, a ferida, né? Você vê a ponta do iceberg. Cadê a profundidade do iceberg? Você vê a ponta pequenininha, mas lá dentro tá como? Como é que tá essa raiz? O que tá submerso aí? Né, o que tá te causando taquicardia, o que tá te causando ansiedade, o que tá te causando... Tem gente que acha que a ansiedade é só um espírito. Tem gente que acha que a ansiedade é depressão, que a depressão é só um espírito. Que botar a mão e expulsar demônio vai resolver. Não vai resolver. Não vai. Eu sou terapeuta, né? Eu sou apóstolo, sou serva do Senhor. E eu já tive crise de ansiedade não tem muito tempo. Né, chegar à noite me dá aquela crise de ansiedade, aquela falta de ar, sabe, aquela aceleração no coração. E aí eu fui para oração, mas também pedi conselho para as pessoas e resolveu. Eu tinha que resolver algo muito profundo da minha vida ministerial, né, muito profundo. E eu fui orar, né, e eu fui pedir conselho e aí cessou. Por quê? Tinha uma raiz profunda. Tinha a ponta do iceberg. As crises que dá, né? É o tremor, é a falta de ar, né? A falta de apetite, talvez, ou um apetite desordenado. É a falta de dormir. Isso é a ponta do iceberg. São o quê? São ali os sintomas, mas a profundidade, né? O que está escondido, a causa do sintoma, né? Tem gente que está tomando, tá à base de medicamento. Tem pacientes que vêm para mim à base de medicamento. Amém, o médico prescreveu, eu não sou contra, tá? Assim, contra 100% falando, né? Eu não sou contra em falar assim, você não vai tomar remédio. Quem sou eu para falar? Eu nem tenho autorização para poder medicar ninguém. Como psicanalista, não. Então, assim, quem vai medicar? Um psiquiatra. E ele vai passar diretamente o medicamento para poder tratar sintomas, né? Mas o que eu aconselho, né? O que eu falo, às vezes, para uma pessoa que vem para mim e fala, Paula, eu tô com crise de ansiedade, Paula, eu tô com crise, tô depressiva, me passaram esse remédio tal. Gente, vai pra terapia. Deixa eu arrumar meu fogo aqui, gente. Olha aí, fogueira.
Fogueira não, fogão a lenha. Vai pra terapia, vai fazer sessão. Por quê? Porque a terapia... O que é a terapia? É só uma conversa? Não. Não é só uma conversa, gente. Deixa eu tentar pôr aqui pra vocês verem. Não é só uma conversa. A terapia é a escuta de um profissional. Ele vai te escutar. Esse profissional, ele vai te escutar. Esse profissional vai te acolher. Este profissional vai te escutar com responsabilidade, é uma escuta analítica. Ele tá ali para te acolher, ele não tá ali para poder te julgar, ele tá ali para te acolher e te direcionar, né? Então, quando faz isso, o que esse profissional vai fazer? Vai ouvir, você vai pôr para fora, e quando você fizer isso, aí sim, né? Você vai começar a vencer e romper o que tá profundo, o que tá oculto, que às vezes nem você sabe explicar, não é verdade? Então, eu deixo aqui, né, esse convite, vem participar do Imersão Terapêutica Online. É para homens e mulheres, tá? Mas o Imersão Terapêutica Presencial em Brasília vai ser para mulheres somente. Em breve a gente vai fazer em Minas Gerais, em breve nós iremos fazer também, eu acredito que em São Paulo, e eu acredito que a gente também fará em Vitória, Espírito Santo, tá? Mas aproveita, você que é de Brasília, aproveita. A gente vai fazer lá em Sobradinho, né? Vai ser algo muito profundo, tem poucas vagas disponíveis. E o imersão que será feito online, ele é para homens e mulheres, tá bom? Então, é isso. A gente começou falando de família, né? Que o jardim é deixado para Adão cuidar, né? E aí o cuidado gente, o homem não é de muita conversa, né? Voltando lá no início, o homem não é de muita conversa. A mulher sim, é mulher conversadora, a mulher, né? Ela gosta de explicar, ela gosta de expor, ela gosta de explicar, deixar as coisas mais claras. O homem não, o homem já é mais prático, né? Ele quer resolver as coisas, né? Rápido. E aí Eva foi conversar com a serpente. Não é que ela foi. A serpente veio conversar com Eva e Eva achou ali uma oportunidade de conversa, né? Fica esse alerta para nós, né? O jardim, né, é a nossa família. Nós precisamos cuidar da nossa família. Nós precisamos cuidar daquilo que o Senhor nos entregou. Filhos, marido, esposas, né? Genros, netos, né? Hoje, para honra e glória do Senhor, sou vovó. E a gente tem que ter toda uma escuta, né? Se eu ganhasse todo mundo e perdesse a minha casa, foi uma oração que eu fiz essa semana. Meu Deus, não me deixa ganhar o mundo todo e perder a minha casa. Se o Senhor quer me dar as nações, amém. Né? Antigamente, você vê, né? A gente chega a um nível de maturidade. Antigamente a minha oração, Tainá, era Deus, me dá as nações por herança, né? Eu fazia aquela oração dos Salmos lá. Senhor, me dá as nações por herança. Senhor, me entrega as nações. Senhor, me entrega, Senhor. E aí, hoje, a minha oração é: Deus, não me deixa perder a minha família, né? Para ganhar as nações. Eu prefiro ganhar a minha família. E se o Senhor quiser me dar, me dê as nações por herança. Essa é a minha oração hoje. Tainá, tem um tempinho? Quer entrar online aí comigo? Falar um pouquinho sobre isso que a gente está falando aqui agora? Vê se você pode aí, que eu já te envio aqui o convite. Deixa eu ver meu coco que eu coloquei pra esquentar, que dizem que é muito bom. Vê se você pode aí, que eu te envio o convite. Tá de pijama. E eu que tô de roupão também, mulher, de pijama. Joga um roupão aí por cima. Mostra só o rosto. Muito bom, viu, gente? Vou fechar essa live e abro de novo e te chamo, Tainá? Não. Vou esperar, é melhor.
Então é isso, gente. É um tempo de cuidado. É um tempo de cuidado. É necessário nós cuidarmos. Eu passei muito tempo, sabe? Fazendo a obra de Deus, assim, buscando. Eu amo. Não é que eu deixei de amar isso, não. Recebia convite para pregar, eu ia pregar. Recebia convite para... Ah, fulano faltou, vem pregar. Ah, fulano não vai poder. Ah, não tô me sentindo bem, vem pregar. E eu ia. Porque eu achava que eu não poderia negar. Só que quantas vezes eu coloquei, né, em segundo plano minha família, o descanso, achando que cuidando da obra de Deus em primeiro lugar. A obra de Deus em primeiro lugar é a nossa família. Vai ter gente que vai pregar contrário a isso. Eu já preguei contrário a isso. E não é, gente. Em primeiro lugar, a nossa família. Porque de que adianta eu ganhar o mundo todo e perder, né, a minha salvação, a minha família? Do que adianta? Então, é tempo de nós abraçarmos, cuidarmos, curarmos a nossa casa. Essa é a nação que o Senhor nos entregou. E se assim for da vontade dele, entregará também outros. Tainá, acho que você tem que me mandar o convite, né? Para poder